Glórias a Deus. Bem, amados, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar sendo usado por Ti, Pai, para estar aqui nesse altar santo, ser usado por Ti, ser um instrumento do canal do Teu fluir na vida desses jovens, Pai. Esses jovens que estão aqui presencialmente e aqueles também que nos assistem pela internet, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a minha suficiência vem de Ti. Quero também agradecer nosso apóstolo pela oportunidade de estar aqui também nesse altar, pela confiança. Agradeço também a Bispa Rosana, os bispos de governo. Hoje Deus tem algo para falar muito importante para a nossa vida. Eu esperei muito por esse momento. E Deus, Ele preparou esse dia, 11 de outubro, para falar algo que Deus falou ao meu coração, através do Espírito Santo, e hoje estou aqui exatamente para fazer aquilo que o Senhor determinou. O tema, louvor que silencia o medo, adoração, poder da adoração em meio ao vale. Amados, esse título foi um título que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque ele é o testemunho, a ação, a vivência prática de que o poder que existe no louvor do povo de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor, o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Diga, Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, ó Deus de Israel, Tu sabes, Senhor, o quanto esse dia é importante na vida do Teu servo, Pai. E também será na vida de cada jovem aqui presente, daqueles que nos assistem pelas mídias sociais, e aonde essa palavra for reverberada, aonde alguém, em algum lugar, ouvir essa mensagem, Pai, aprenderá armas tremendas, armas espirituais poderosas, que conseguem silenciar o medo em meio ao vale. Oramos com fé, Senhor, que o Senhor prepare os corações, Pai. Que o Senhor não permita que ninguém se distraia naquilo que vai ser falado essa tarde, Pai. Usa a minha vida, Senhor, como Tu queres, Senhor. Que o Teu Espírito seja certeiro, Pai, para que ele alcance, Senhor, exatamente aonde ele tem que ser impactante. Eu oro com fé, em o nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém, glórias a Deus. Amados, ao decorrer da pregação vocês vão entender o porquê esse tema ele é importante, porque essa palavra é uma palavra importante, é uma arma poderosa
que nós precisamos aprender, ainda mais jovens que estão aí sendo expostos o dia a dia, bombardeado por diversas informações. Eu tenho a certeza que hoje vocês criarão uma couraça de justiça poderosa para saber lidar com cada situação que vocês percorrerão ao longo da vida de vocês. E eu começo com uma pergunta. Jovem, o que você faria se recebesse hoje uma notícia que mudaria totalmente a sua vida? E aí? O que você faria se você hoje recebesse uma notícia que mudaria totalmente a sua vida? Vai pensando. Quer uma ajuda? Vou te ajudar. Imagina você pega lá teu celular, vai lá, abre lá o teu celular e tem lá uma mensagem. Você foi aprovado na faculdade dos teus sonhos. Olha, notícia maravilhosa, né? Mudaria a sua vida? Começaria a mudar a sua vida. Imagina que você, de repente, recebesse uma ligação dizendo, olha, você foi aprovado naquele exame de seleção, você pode comparecer no RH com seus documentos, você passou para aquele concurso, ou para aquela oportunidade de emprego que você teve aquela entrevista e você foi agraciado. De repente você recebe também, ou você ouve de alguém especial que você gostaria de namorar com você. Olha, tem gente que fica feliz, não fica? Temos gente feliz aqui no nosso meio? Amém? Amém, glórias a Deus. São notícias maravilhosas que nós recebemos, que nos enchem de alegria, né? Por exemplo, minha esposa está grávida. Olha que maravilha. São notícias que mudam a nossa vida, enchem o nosso coração de alegria. A gente vai querer compartilhar com alguém que a gente ama. Acredita que a vida vai mudar para melhor. A gente sente como se a vida tivesse o quê? Tomando uma projeção assim, maravilhosa. Não é verdade? Parece que expande a nossa vida. Isso é muito bom, muito bom. Mas existem notícias que chegam de repente, sem avisar, e têm o poder de parar a nossa vida. Parece que a gente fica sem chão, exatamente paralisados. Quem aqui já recebeu notícias desse nível aí? Alguém já recebeu? Estou vendo aqui que um ou outro aqui já recebeu. Essas notícias, elas se apresentam na vida de qualquer ser humano. E voltando àquelas notícias boas, tem gente que recebe notícias boas e se esquecem de Cristo. Viram as costas para Cristo. Isso é mais duro. Porque as pessoas estão sendo agraciadas por algo que muitas das vezes elas buscaram, receberam a bênção e agora eu vou seguir a minha vida. Mas a gente vai fazer aqui um contraponto de notícias que realmente paralisam a nossa vida. E um dia eu recebi essa notícia. Eu me lembro que eu estava no meu escritório dando aula
Quando eu terminei de dar a aula, terminou umas 9h30 da noite, eu fui me espreguiçar e de repente eu senti algo estranho no meu lado direito, da minha lateral aqui. E eu chamei a minha esposa, falei: Karine, vem aqui. Olha, o que é isso aqui? Algo que eu nunca tinha sentido. E ela colocou a mão e falou: Alex, que é isso? Vamos no médico agora. Dali a gente pegamos o carro, fomos direto para a emergência. Amados, isso foi dia 14 de abril de 2023. Eu cheguei naquela emergência, não sabia o que era, fiz aquela bateria de exames, e daqui a pouco o médico chega e fala: olha, ele vai ter que ficar no hospital, porque a gente identificou uma massa muito grande, e ele precisa fazer alguns exames importantes. E eu falei: não, tudo bem. Dali eu entrei no dia 14, só saí no dia 25. Mas eu ainda não tinha recebido a notícia. Eu estava ali, passando por aquela situação, vendo aqueles exames. Minha esposa teve que voltar para casa, porque ela trabalhava no dia seguinte. E no dia seguinte veio a junta médica. Olha, nós fizemos aqui os exames. Eu sou maior, sou responsável. O médico olhou para mim, já estava no meu quarto. Ele falou: olha, você foi diagnosticado com câncer maligno no rim direito e você vai ser submetido a uma cirurgia. Só que não é uma cirurgia simples, porque corre risco, uma série de consequências. Amados, naquele instante, quando ele falou isso, é como se eu tivesse paralisado, congelado. Eu fiquei ali estático. E aí começa. A tua mente começa a trabalhar, parecia que tudo estava parado à minha volta. Eu olhava para as paredes, olhava e parecia que estava tudo congelado. Porque eu estava diante de uma notícia que poderia me levar à morte. Mas foi nesse vale que eu descobri algo. Foi no meio dessa notícia que eu descobri que existe um lugar de descanso em Deus, que nenhuma notícia ruim poderia me roubar daquele descanso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa tarde, jovens, pais, avós, vocês que nos assistem pela internet. Como confiar em Deus quando a vida nos surpreende com notícias que querem roubar a nossa fé? Amados, você está diante de uma notícia dessas, o inimigo, ele começa a te intimidar. Ele aproveita esse momento de fragilidade na carne, e a primeira coisa que ele faz, que ele tenta fazer, é nos intimidar. Porque, humanamente falando, era um fim de um sonho. Poderia ser um fim de um sonho. O fim de um futuro. O fim da minha vida. E naquele momento, é automático. A primeira pessoa que eu pensei foi na minha esposa, na minha filha. Pensei nos meus pais, nos meus irmãos.
nos meus amigos. Eu comecei a pensar que quando eu me ajoelhava e orava, clamando a Deus, colocando os meus sonhos em oração para Deus, eu começava a ter ali um confronto. Eu orei a minha vida toda, a minha vida não pode terminar aqui. As promessas que estão escritas na palavra de Deus, ela não pode ser interrompida aqui. Amados, isso tudo passando naquele momento. Então, eu me recordo que aquele momento foi um confronto. A notícia ruim conflitando com algo que eu orava, que eu falava, não, Deus não vai interromper a minha vida aqui, eu tenho sonhos, eu creio nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Não. E ali eu elevei meus pensamentos a Deus. Gente, de repente, uma paz tomou conta do meu coração, e que eu, quando estava escrevendo essa pregação, eu falei, Deus, aonde está escrito? Porque eu presenciei essa paz dentro de mim, e Deus me mostrou que esse medo ele foi dissolvido pela paz que excede todo entendimento. Ela toma conta do nosso coração. Está lá em Filipenses 4, coloque aí, Filipenses. E a paz de Deus. Mas antes, tem o 6, por favor, o anterior. Porque naquele momento, como é que eu estava? Eu estava me sentindo numa situação de vulnerabilidade. E a partir do momento, porque o inimigo ele começou a colocar o quê? Em dúvida. Ele começou a me confrontar. Mas imediatamente veio o quê? Aquela confirmação de paz. E aqui veio a manifestação da palavra na minha vida. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, aquelas orações que eu fazia. Senhor, eu tenho sonhos, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, as minhas súplicas, Senhor. Ali, pela oração, pela súplica, com ações de graças, próximo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardou meu coração, guardou a minha mente em Cristo Jesus. Amém? Veja, amados, algo maior dentro de mim me confrontava, que era exatamente a intimidação do inimigo, porque o inimigo ele usa essas intimidações, o medo como arma, para quê? Paralisar a tua fé, enfraquecer a tua esperança, desviar o foco nas promessas de Deus. Porque nesse momento, o que veio à minha mente foram, sabe, você traz à mente aquilo que você crê, aquilo que você aprende na palavra de Deus. E ele queria confrontar isso na minha mente, com medo. Mas automaticamente, eu coloquei o foco na palavra. Era uma convicção inabalável de que a minha vida não estava nas mãos de um diagnóstico, mas a minha vida estava nas mãos de Deus. E a palavra do Espírito Santo também que me revelou naquela noite foi: sabemos que todas as coisas, Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, naquele momento, eu sabia que eu tinha um propósito diante de Deus. A minha vida não poderia ser interrompida.
Amados, naquele confronto, eu não me vi intimidado, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Porque eu sabia que a minha vida não terminaria sem a permissão do Senhor. Porque eu sabia que se Deus me permitiu passar por essa batalha, Ele também sabia que eu teria a vitória. Porque eu sabia que a última palavra não vem do médico, mas vem de Jesus, o médico dos médicos. Amém? Você pode louvar ao Senhor por isso? E naquele momento, naquele leito, ao invés de eu me entregar ao medo, eu decidi louvar e agradecer. E aqui eu entendi algo muito profundo. Porque, pensem comigo, amados, Jesus não venceu a morte na cruz do Calvário? Sim ou não? Se Jesus venceu a morte na cruz, que poder teria a enfermidade para paralisar a minha vida? Então, essas certezas, esse processo de transformação pela renovação da nossa mente, ela acontece quando nos alimentamos de quê? Da palavra. Veja que tudo que o inimigo colocava era confrontado pela palavra. Como é que Jesus foi tentado no deserto? O que ele falava? Está escrito, está escrito, está escrito. Da mesma forma. E veja que, para que o Espírito Santo produza revelação e mude o nosso modo de pensar. Amados, não deixem de praticar a leitura da palavra. Jovem, faça o seu devocional diário. Leiam a palavra, a nossa maior arma. O que nos dá força para enfrentar o inimigo não é a cor da parede da igreja, não é nada disso, é a palavra de Deus. É a palavra. Então, nós passamos a nos alimentar, quando nós entendemos a palavra, nós passamos a ter um alinhamento com a vontade de Deus, a mudança de comportamento, a foco na vida espiritual. Eu me recordo quando o apóstolo pregou na conferência, ele falou: não nos sujeitemos às iguarias do rei, aquilo que nos é apresentado no mundo. Porque no momento exato que você for provado, meu amado, o mundo não vai te livrar. É a certeza que você constrói de uma vida, numa mudança de atitude, mudança através dessa renovação da mente, através da palavra, o Espírito Santo se manifestando, mudando o teu modo de pensar. Então, amados, naquele momento, quando essas verdades vinham à minha mente, confrontando aquele diagnóstico, eu percebia que ali, naquele exato momento, o Senhor estava primeiro curando a minha alma. Jesus Cristo estava sendo gerado dentro de mim. E ali estava acontecendo um milagre da minha cura. Foi isso tudo que aconteceu naquele momento. Então, amados, primeira coisa, o inimigo
tenta te fazer intimidar. Mas se apegue às verdades, à segurança da palavra de Deus, para que você confronte todas essas situações de medo, de insegurança, você tenha essa certeza. Porque aquele momento que a paz, que excede todo o entendimento, começou a se manifestar, tomar conta daquele quarto, eu comecei a louvar, eu comecei a adorar a Deus. Segundo ponto, como descansar em Deus no meio do vale da morte. E aqui eu quero chamar a atenção. O descanso em Deus não significa que vocês vão ter ausência de luta. Não, não é isso. Porque a palavra de Deus diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas significa que a segurança na presença dele em meio à luta. Há segurança na presença de Deus em meio à luta. E o salmista declarou isso lá no nosso título, né, nossa mensagem do Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O texto ele não diz se eu andar. Não, ele fala, ainda que eu ande. Por quê? Todos nós, um dia, enfrentaremos vales. Haverá momento em que a sombra da morte parece que vai nos cercar. Mas há uma verdade poderosa. O Senhor está conosco no vale. E a presença do Senhor muda tudo. Você crê? A presença do nosso Deus muda tudo. E foi isso que eu vivi lá naquele hospital. Enquanto muitos poderiam estar ali desesperados, eu estava em paz. Enquanto o natural seria murmurar, eu estava o quê? Louvando. Enquanto a lógica dizia, você vai morrer, o Espírito Santo me lembrava, você vai viver para dar o testemunho de mim à igreja. E por isso eu estou aqui hoje. Não foi por acaso. Não foi por acaso. E aqui, amados, eu experimentei algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês. E isso veio como uma resposta para mim. Eu sempre fui apaixonado pelo ministério de louvor. Vocês sabem disso. E o ministério de louvor, eu me identifico, e não é por acaso. Porque, através do louvor, eu tive essa certeza. E o ministério de louvor é um dos ministérios mais atacados na igreja. E por isso Deus me colocou nesse meio. Para ser usado por Ele. Para que Ele me dê olhos iluminados e consiga fazer com que a paz com os irmãos, a santificação, façam com que nós possamos o quê? Ver o Senhor. Então, amados, eu compreendi o porquê que eu amo o ministério de louvor. E creio, o louvor é uma arma espiritual poderosa, porque o louvor silencia o medo. O louvor em meio à dor é você declarar a dor
que Deus é maior do que a tua enfermidade. Deus é maior do que a tua depressão. Deus é maior do que a tua enfermidade, do que a tua ansiedade. Porque louvar em meio ao diagnóstico é dizer que a minha fé é pelo que eu, não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. Isso é mudança, é metanoia. Então, amados, louvar no leito é transformar um quarto de hospital num altar de louvor e adoração a Deus. Glória a Deus. E isso me remeteu a Paulo e Silas. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, glórias a Deus, Pai. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, amados. Aqui é onde há o poder do louvor. Veja que Paulo e Silas experienciaram, através do louvor, que as portas se abriram, as cadeias quebraram, e até o carcereiro se converteu. Olha o poder do louvor. O louvor desarma o medo, o louvor quebra cadeias. O louvor é a manifestação da presença de Deus, amados. Naquele momento, ali eu recebi vestes de louvor, em vez de espírito angustiados. Eu acho que eu não trouxe esse versículo, eu peguei hoje, é Isaías 61, abram suas Bíblias, 61, versículo 3. Isaías 61, versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Deus me deu veste de louvor em vez de espírito angustiado. Amados, tudo na palavra. Todas as respostas que eu precisava estavam na palavra. Todas as respostas estavam na palavra. Glórias a Deus por isso. E eu quero dizer a vocês, jovens, se eu pude descansar no Senhor em meio a um diagnóstico de morte, vocês também podem confiar nele diante dos desafios que vocês enfrentam. Eu passei por um extremo problema, vamos dizer assim, né? Algo que vai interromper a sua vida. Mas existem problemas que parece que nos destroem, que nos colocam para baixo. Amados, aprendam que a arma do louvor, ela é muito poderosa. No meio às situações que vocês estiverem diante de uma ansiedade, uma luta na família, um fracasso na escola, um relacionamento, vocês têm que entender que no vale, nesse vale, a presença de Deus, ela é suficiente para te sustentar. Vocês creem nisso? Então não se deixe intimidar. Não se deixe intimidar. Terceiro ponto, por que no leito eu louvava e agradecia? Amados, o louvor a Deus é algo tão extraordinário que ele ativa a nossa fé e silencia o medo.
Esse é o poder extraordinário do louvor. O apóstolo Paulo disse lá em 2 de Coríntios 12, 9, diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aí tá bom. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados, naquele leito de hospital, a lógica humana dizia o quê? Que eu deveria o quê? Reclamar, chorar, murmurar. Mas algo diferente acontecia dentro de mim, que eu louvava e agradecia. Por quê? E eu anotei isso aqui, que foi o que Deus, eu coloquei aqui o que Deus, o meu sentimento ali naquele momento. Deus sabia, eu sabia que a graça de Deus era maior que a doença. A minha graça te basta. Eu entendia que a verdadeira presença dele era o que? O meu sustento. E porque eu mesmo fraco no corpo, porque você estava literalmente adoecido pela moléstia da enfermidade. Teu corpo estava fraco, mas o meu espírito estava muito forte, estava seguro, estava muito forte. E aqui diz a palavra: o Senhor, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando a minha dependência total está em Cristo. Nós somos fortes. Então, amados, o louvor tem um poder que o mundo lá fora não entende, fala que é loucura. Como é que esse jovem, esse rapaz, esse cara está aqui dentro desse hospital, feliz? Eu fazia piada, eu contava, eu falava com todo mundo nos corredores. Vocês sabem como é que eu sou, né? Eu falo com todo mundo, né? Sim ou não? Me chamam aqui é muito engraçado, mas é meu jeito, gente. Essa é a natureza de Cristo em mim. E eu não perco a oportunidade de falar do amor de Deus. E ali eu estava feliz. E as pessoas se conflitavam. Então, amados, isso é algo extraordinário. O louvor, ele ativa a fé. Quando você louva, o que acontece? Você lembra, traz a tua memória de quem é Deus. Quando você louva, você traz, Senhor, és tu o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que é justo, aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel. O louvor silencia o medo, porque você tira os olhos das circunstâncias e coloca o teu olho aonde? Em Cristo. Você não olha mais a circunstância. Eu nem sabia o que eu estava fazendo ali mais. Eu sabia que ia ter que fazer uma cirurgia lá, mas eu estava louvando. O louvor abre caminhos de vitória, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Não é isso que diz Salmo 22, 3? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O Senhor habita no meio dos louvores. E aqui eu quero falar algo muito profundo, e eu preciso compartilhar com vocês. Olha como é que é a maturidade, a maturidade de uma vida com Deus, uma vida que tem intimidade com Deus. Amados, com toda sinceridade no meu coração, eu louvava a Deus porque eu sabia que, independente do desfecho daquela situação, o meu Deus sairia vitorioso. Vocês têm noção? Quais eram as duas opções que eu tinha? Se eu vivesse, eu estaria o quê? Aqui hoje, testemunhando. Eu estou aqui hoje, estou vivo.
Amém? Mas se eu morresse, todo mundo aqui não vai morrer? Vai estar onde? Com Cristo, na glória. Amado, eu estava tranquilo. Essa certeza era muito real. Essa certeza era real. Amados, qualquer cenário, a vitória já era minha em Cristo. Qualquer cenário, seja a morte, seja estando aqui. E aqui foi essa a vontade de Deus, estar aqui hoje. Por isso, amados, eu poderia louvar e agradecer no leito. Porque eu compreendi que a minha vida ela não estava acabando. Não. E aqui eu vou falar algo muito sério. Ela estava iniciando em algo que hoje eu compreendo muito bem. Que é o ministério que eu estou inserido aqui. Na juventude. Amados, olha, para quem não me conhece, eu não caí aqui de paraquedas não, tá? Eu não estou aqui porque eu sou irmão do bispo Sérgio, que eu sou cunhado da bispa Ana. Não. Eu estou aqui por um propósito de Deus. Porque tudo que já aconteceu para eu parar aqui, só Deus, para fazer esse percurso na minha vida. Então, isso aqui é muito sério o que eu estou falando. Aquele que me colocou aqui é aquele que eu temo, tremo e tenho motivos de sobra para reverenciar a minha fidelidade, a minha maturidade espiritual. Então, eu estou aqui por um propósito de Deus. Então, se hoje eu estou falando aqui com os jovens sobre futuro, eu quero dizer que o nosso destino, a nossa vida, está na mão do autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém? Então não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Se você está aqui hoje nesse ministério é porque Deus tem um propósito na tua vida nesse ministério. Nós estamos inseridos num ministério muito abençoado, amados. Muito abençoados. E eu não me importo com quem saiu. Não me importo. Porque eu tenho que... Primeiro vocês têm que aprender a conhecer a intimidade com Deus. Para vocês serem fortes. Pessoas seguras. Não é ir pela onda dos outros. Não. Aqui nós temos um ministério, nós temos uma palavra, nós temos louvor, nós temos tudo em excelência. Então nós não precisamos sair daqui. O que nós precisamos sim é renovar a nossa mente, entendermos nossa posição em Cristo e viver, reverberar Cristo, mostrar quem nós somos para o próximo. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, amados, quarto ponto, hoje eu quero que vocês saiam daqui entendendo algo. O problema, ele não é uma notícia que chega, mas como você responde a essa notícia. O problema não é, porque nós vamos receber notícias boas, notícias más. A questão é, como eu vou responder a essa notícia? Precisamos entender também que a fé verdadeira, ela é provada, não é no meio das festas, de tá tudo bem, tá tudo maneiro, não. É no meio do vale. Ali é que você vai ser provado, testado, e você vai entender se realmente você está firmado na rocha. A nossa fé, ela vai ser provada no meio do vale.
Então, amados, se Deus me sustentou diante de um diagnóstico, você acha que Deus não pode sustentar naquilo que você está passando? Pensa, tentem analisar as situações. Se o meu problema, eu coloquei que aos meus olhos naturais era algo grandioso, para Deus era nada. Imaginem um problema nosso aí do dia a dia. O irmão virou a cara para mim. Sabe aquelas coisas de picuinha de jovem? Gente, porque o irmão não me botou na escala, porque o irmão não me colocou na escala do louvor. Meu amado, não percam o tempo de vocês com isso. Se concentrem em algo muito mais importante, que é a vida espiritual, de se tornarem pessoas maduras espiritualmente. Isso daí vocês vão tirar de letra. Vocês vão ter maturidade para lidar com essas situações pequenas. Por isso, amados, eu declaro para a tua vida, assim como Ele me levantou daquele leito, Ele vai levantar também muitos aqui para testemunhar na vida de vocês quem é o Deus que vocês seguem. Não tenham dúvida disso. Quinto ponto, chamado à fé e confiança em Deus. Queridos, vocês ouviram aqui meu testemunho. Isso aqui não foi uma história de um livro lá que eu li, não foi nem um amigo que me contou, não. Eu passei pelo vale da sombra da morte. O médico foi lá e me deu aquela notícia. Cara, você está com câncer maligno. Metástase, acabou. Pega todos os teus órgãos. Falei, beleza. Eu não tinha nem muito conhecimento, minha esposa que tinha, porque minha esposa é da área da saúde. Aí meu irmão, eu confio em Deus, cara. Pode falar metástase, metano, eu só sabia falar metano. Cara da química, né? Não tinha nada metástase, meta, vem de que isso em meta? Eu não conseguia associar ali o prefixo. Mas eu confiava em Deus. E hoje eu estou aqui, vivo, de pé, posso pular, posso pular, posso correr. Correr é normal. Jogar bola, tomar soco no nariz, não é não? Já quebrei um monte de coisa aqui. Amados, porque Jesus Cristo me sustentou. E agora eu te pergunto, qual é a notícia que você recebeu que tentou roubar a tua paz? Foi o quê? Um fim do relacionamento? Foi um diagnóstico? Foi uma ansiedade, uma depressão? Foi uma situação dentro de casa? Uma crise financeira? Veja que tudo isso são vales que nós vamos passar. Hoje o Senhor está te chamando a entregar essa luta nas mãos dEle. Essa luta não é tua. Você só tem que se apegar às promessas. Saber quem você é. Essa segurança vocês têm que ter, amados. Vocês têm que desenvolver essa segurança, essa certeza. Assim como eu descansei no leito e escolhi louvar, você também pode descansar hoje e confie, porque a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Amados, eu quero compartilhar com vocês um vídeo para que vocês entendam a importância desse ministério na vida desse cara aqui. E que isso
seja motivo, você que está assistindo aí pela internet, que esse ministério é um ministério sério, um ministério que transforma, que resgata, que muda vidas, muda histórias. O ministério da graça de Deus, que Deus revelou o nosso apóstolo. Eu amo o nosso apóstolo, eu amo, uma pessoa que eu sei de quanto ele se coloca com essa certeza e segurança de estar desde madrugada orando, intercedendo. Isso é real. É real porque as ovelhas recebem isso. Pode soltar mas volta aí, mas bota o áudio alto para ouvir. Cadê o áudio? Sander Costa, irmão do bispo Sérgio, que passará por uma cirurgia para a retirada de um cisto no rim direito amanhã às 18 horas, está internado no Hospital Rios D'Or. Senhor, nós declaramos também sobre a vida do Alexander o teu cuidado, Senhor, a tua mão. Senhor, em nome de Jesus, que esse rim seja preservado, que este cisto seja retirado. Senhor, que ele veja a tua manifestação sobre a vida dele. Declaramos o centro cirúrgico abençoado. Senhor, todos aqueles que tocarem no teu filho, Senhor, serão bênção para a vida dele, cirurgião, anestesista. Senhor, que o Hospital Rios D'Or esteja com a tua mão, Senhor, sobre a vida do Alexander, em nome de Jesus. E nós veremos o testemunho. Nós veremos o testemunho. Glórias a Deus. Amados, aqui havia um exército clamando. Isso aí eu gravei lá no hospital. Eu estava no celular, eu gravei. Lá nós estávamos em unidade. O ministério de oração intercedendo pela minha vida. No dia seguinte eu ia fazer a cirurgia. E ali eu estava alinhado. Porque eu sabia que Deus jamais me abandonaria, amados. Por isso eu sou grato por esse ministério. Sou grato pelas pessoas que eu convivo dentro do ministério. Sou grato pela vida de cada jovem aqui. O meu papel aqui é exatamente aqui. Foi eu lá no... Calma, não manda outra não, vamos agora não. Isso aqui são as pessoas que eu amo. Que se a minha vida fosse interrompida, eu sei a falta que eu iria fazer. E aqui foi antes da cirurgia. Nesse do lado embaixo aqui, que eu estou com aqueles negócios, foi no dia que eu dei a entrada. Recebi a visita, óbvio, dos familiares, amigos. Mas a família é a base de tudo. Minha esposa orando, intercedendo, minha filha. Eu sou grato a Deus porque a minha filha está aqui no Ministério da Juventude. Eu sou muito grato por eu ter minha filha junto comigo aqui. Eu sei que a minha esposa, ela trabalha muito, ela trabalha de plantão, ela trabalha um dia sim, um dia não, é complicado, mas às vezes durante a madrugada as cirurgias são longas e ela não tem como aguentar ou de estar aqui de manhã, mas quando ela pode, ela está. Mas nós somos uma família abençoada. E eu sou muito grato a Deus. E eu quero mostrar para vocês, aquele inimigo que queria me destruir, ele saiu da minha vida. É impactante, mas é a realidade. Por favor, Adriano. É isso aí que saiu dentro de mim. Isso aí pesava 1,930 kg dentro de mim. Que se isso aqui estourasse, iria contaminar todo o meu corpo. E Deus encapsulou aquilo ali. Que quando aquela mentira saiu do meu corpo, estou limpo, curado, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Eu não estava olhando para isso. Pode tirar, mano. Eu estava olhando para o autor e consumador da minha fé. Amém? Então, jovem, se essa palavra falou o teu coração, se existe, eu gostaria de chamar os músicos, por favor.
Se existe uma luta que você está passando dura aí, eu te convido a vir aqui na frente. Sem medo, sem vergonha. Este é o teu momento, preste atenção, amados. Teu momento de você com Deus. Não olhe para quem está do seu lado. Porque aqui nós vamos orar para que você entregue a tua causa ao Senhor. Seja uma dor, seja uma ansiedade. Deixa Jesus Cristo ativar a tua fé no meio do vale. Porque a promessa é clara, amados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Espírito Santo está dizendo: você não vai ser derrotado por essa notícia. Eu vou transformar essa situação como um testemunho para glorificar o meu nome. Se você se sente constrangido, não tem problema. Eu vou orar por você. Fiquem à vontade. Porque o mesmo Deus que me levantou daquele hospital, o mesmo Deus que transformou a minha vida, Ele também vai transformar a tua vida também. Glórias a Deus. Pai amado, Pai bendito. Nesta noite, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua presença perfeita em nosso meio, Senhor. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor Jesus é comigo, é contigo, jovem, é contigo, mulher, é contigo, homem. Algumas notícias estão diante de nós, notícias boas, mas muitas das vezes notícias que nos paralisam. E o inimigo, ele tenta nos intimidar e tenta nos confrontar, mas aqui nós aprendemos uma arma espiritual, que é louvar e adorar o nome do Senhor em meio ao vale. Porque através do louvor cadeias são quebradas, situações são transformadas, porque o nosso Deus, ele tem que ser exaltado. O nosso Deus é maior que qualquer diagnóstico, maior que qualquer dor, maior do que qualquer crise. Você que está pela internet, você que está passando por qualquer situação, saiba que Deus é contigo. Aprendam a descansar no meio do vale. O Senhor aqui está levantando uma geração de jovens seguros, fortalecidos, que não vão se intimidar quando estiverem diante de situações que aos olhos humanos parecem intransponíveis. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós temos que ser marcados por uma geração que louva em meio às provas, por gratidão em meio às batalhas e por confiança, mesmo em circunstâncias que dizem o contrário. Então eu quero orar por cada um aqui agora. O ministro de louvor comece a adorar, por favor. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Adore o Senhor. Levante, fique de pé, vamos adorar o Senhor. Esse é o momento de nós exercermos a nossa adoração a Deus. Pense naquilo que está te afligindo. Adore o Senhor agora. Coloque diante dele as tuas ansiedades, aquilo que te faz tirar a paz. Senhor, Em nome de Jesus. para que em tudo em ti confie. Sobre as águas Tu vais caminhar eu sobre as águas, jovem. caminhe, por onde Em qualquer quer lugar que você- chame. Oh Deus. Leva-me mais fundo do que Aleluia, já Senhor. estive, e minha fé será Tua mais fé firme. hoje foi fortalecida. Senhor, em tua A presença do Senhor é real. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, Aleluia, guia-me Senhor. para que em tudo em ti confie. Tu és a nossa segurança, Pai. Sobre as águas Nós veremos, eu Senhor, caminho, caminhar entre as águas, por Pai. onde quer Em qualquer que lugar, Pai. chame. Eis-nos aqui, Senhor. Leva-me mais fundo Oh, do Deus. que já estive, Obrigado, Pai. e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, sempre, Senhor. Sempre, Pai. Obrigado, Jesus. Glória ao Senhor. Em tua presença, Oh, Deus. meu Senhor. Deus está transformando.
vestes de alegria, tirando o espírito angustiado. Deus é fiel, amado. Glórias a Deus. E ao teu nome clamarei. Clame ao Senhor. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente a ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Aplauda o Senhor. Louve com alegria. Deus fez um milagre essa tarde. Deus curou sentimentos. Deus transformou caráter. Deus fortaleceu a nossa fé. Hoje é um dia marcante. Hoje é um dia marcante. Que essa semente que foi lançada nos nossos corações possam se multiplicar. Amados, vocês saírem daqui fortalecidos. Vocês têm agora a arma poderosa na mão de vocês para enfrentar qualquer situação que se levante. Não se prostrem, não se vitimizem. Tenham a certeza de que aquele que começou a boa obra há de cumpri-la. Há de cumpri-la. Deus tem um propósito para a vida de cada um aqui. Vocês não estão aqui por um acaso. Você jovem que está começando, se envolvendo dentro do ministério, não olhem ao redor, olhem sempre para Cristo. Tudo que vocês fizerem, façam com amor, não pela pessoa, não, mas para Cristo. Porque no dia que vocês forem confrontados, é o Senhor Jesus que vai estar ali do teu lado, te fortalecendo, te dando segurança, te dando força, para você caminhar, para você lutar e para você mostrar o milagre através da tua vida. Nós temos que entender de uma vez por todas que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos formados para o louvor da glória de Deus. Por isso o louvor é importante. Louve. Está chorando? Louve. Está sofrendo? Louve. Está feliz? Louve. Por qualquer motivo, louve. Amém? Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Eu vou dar a bênção ao final. Aproveite esse momento após o culto para compartilharem experiências daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Aproveite esse momento de comunhão e unidade. O nosso jovem que está nos visitando, a mãe nossa abençoada ali que está aqui presente. Seja esse momento de vocês abraçarem, sentir que essa é uma juventude que é amiga, que tem vocês como irmãos, e vamos criar essa unidade dentro do nosso meio, amado? Amém? Levante então suas mãos aos céus. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, Pai. Oh Deus, as nossas vidas não serão as mesmas, Pai, porque a Tua palavra renova a cada dia, Pai. Tua palavra nos fortalece, nos alimenta, nos transforma cada momento. Por isso, Senhor, obrigado, Senhor. Agora, Senhor, damos ordens aos anjos que levem-nos, Senhor, aos nossos lares, protegidos, livrando-nos desse mundo mau, desse mundo tenebroso, Senhor. Ó Deus, que os nossos jovens sejam, Senhor, protegidos desde a sua entrada até as suas saídas.
ao longo da semana. Que o Senhor se manifeste tremendamente na vida de cada um. Amado, oramos, Senhor, que as tuas doces consolações se manifestem hoje e eternamente na vida de cada um aqui essa noite. Oramos com fé, em o nome de Jesus. E aqueles que louvam, adoram ao Senhor, digam amém. Glórias a Deus. Vamos terminar com um louvor muito animado. Amém. Glória a Deus. As cadeias já foram quebradas, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É assim que ele canta? O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não, não. Sei que vai além das nuvens. O sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Não, 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 não. Vamos subir. Vamos acelerar isso, vamos? Vamos lá. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vá em paz. Vá com alegria. Cumprimente seu irmão. Declare o poder do louvor. Silencia o medo. Amém? Poder do louvor silencia o medo. Glórias a Deus.